Gravando. Aí. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui nessa quarta-feira tão esperada por todos nós para fazer o estudo do livro Jesus e a Atualidade, não é mesmo? E hoje o tema é tolerância. Eu estava comentando um pouquinho antes de vocês chegarem, com algumas pessoas que entraram antes, como esse tema é atualíssimo. Eu até postei uma mensagem lá no grupo, né, para estimular, quem sabe mais gente que não está participando se estimulava a participar, mas acho que não adiantou não, estamos os mesmos aqui novamente. Mas tá bom, aproveitamos nós, né, eles assistem depois. Então vamos começar agradecendo a Deus, nosso Pai de infinita bondade, que nos permite esse momento de conexão entre nós, de muito aprendizado. Que a espiritualidade amiga, em nome de Jesus, abençoe esse nosso trabalho de enriquecimento, de engrandecimento de nossos conhecimentos e espero que nos ajude a angariar valores, porque só o conhecimento não nos basta, mas sim é o primeiro passo na construção de um eu melhor, nesse autoconhecimento que vai nos transformar em algo melhor, um ser melhor. Assim, nós acreditamos que a espiritualidade, sim, está conosco nesse trabalho, porque o nosso objetivo é nobre, é realizado em nome de Jesus, em nome de Deus. Nós agradecemos o trabalho da mentora Joana de Ângeles, que ela possa ser infinitamente abençoada com a nossa gratidão por todos esses conhecimentos que nos ajudam nessa trilha. E assim, agradecidos que somos, vamos dar início ao nosso estudo de hoje, que nós possamos refletir sobre a nossa capacidade de tolerância e quais são as sombras escondidas na intolerância que observamos nesse nosso mundo. Que Jesus possa ajudar, que aos poucos possamos plantar essa semente de tolerância em nossos corações e fazer frutificar, para que um dia a Terra possa, de fato, ser entendido como um mundo regenerado. Graças a Deus. Amém. Eu vou gravar... Não, já estou gravando, desculpa. Eu vou apresentar para vocês os slides. Ok. Então, para começar bem o nosso tema, tolerância, tem aqui uma frase do Carl Gustav Jung, que nós sabemos, por tudo que a gente já viu, que a psicologia analítica de Jung vai ser a base da psicologia espírita de Joana. Ela vai trazer os conhecimentos de Jung para dentro, né, da filosofia espírita, e como o evangelho casa-se com essa psicologia. Então nada melhor do que nós começarmos com uma frase dele. E não tem a palavra tolerância nessa frase, tá, gente? Então eu vou fazer um desafio para vocês, tá? Eu vou fazer lá a frase, nós vamos ficar com a frase em mente e depois, quando vocês descobrirem o que essa frase tem a ver com tolerância, vocês me avisam. Vocês me falam, já sei porque a frase está lá, tá bom? Combinado? Então, conhecer a própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Então, nós lidamos melhor com a escuridão do outro quando nós conhecemos a nossa própria. E isso que Jung está nos falando. Eu volto nessa frase depois, quando alguém falar, já dá para saber porque que essa frase está aí. Então vamos lá. Então, o nosso capítulo 5 é Jesus e tolerância. Jesus era tolerante. Por que nós sabemos que ele era tolerante? Porque Jesus, ele jamais excluiu ninguém. Jesus, ele caminhou no meio do povo, entre pobres e ricos, judeus e estrangeiros, mulheres honradas, né, que eram ditas honradas e prostitutas.
entre aqueles ditos justos e também entre aqueles ditos homens de má vida. Hoje eu estou enrolando, né, gente? Fala. Homens de má vida. Então, essa imagem que eu escolhi, eu não sei se vocês sabem, se já deu para identificar, mas essa é a imagem de Jesus conversando com Zaqueu. A gente já viu que Zaqueu era excluído da sociedade judaica porque ele era um publicano, ou seja, um coletor de imposto. Então, era tido como homem de má vida. Então, Jesus, dentro desse ponto de vista, como ele não fazia exclusão, Jesus era tolerante. Mas por que será que Jesus tinha a capacidade de nos amar, independentemente das diferenças entre ele e nós? Porque há diferenças, né? Vocês concordam? Há muita diferença entre o que Jesus já se tornou e aquilo que nesse momento estamos estagiando. Mas Jesus conseguia compreender essas diferenças, ou seja, ser tolerante, respeitar-nos, respeitar o nosso momento evolutivo, porque Jesus já era um ser iluminado, ou seja, aquele que não mais carregava sombras dentro de si, um ser autorrealizado. Jesus já tinha passado, já passou pelo seu processo de individuação. Bem, então continuando, né? Então, um resuminho do que vai ser falado nesse capítulo. 3 partes. Primeira parte, a apresentação do tema. Segunda parte, o ensino e a exemplificação do Cristo. E a terceira parte é reservada aos conselhos da mentora. A primeira parte, ela compõe metade do capítulo, provavelmente faremos hoje. E as duas últimas partes, a semana que vem. Então, aqui, uma imagem que vai nos trazer a definição de tolerância. Então, de que estamos falando? O que de fato é a tolerância? Então, tolerância é a ação de tolerar, de aceitar ou suportar com indulgência e clemência, disposição para admitir modos de pensar, de agir e de sentir diferente dos nossos. Então, essa primeira parte da definição da tolerância pode dar margem para muitas coisas, porque aceitar pode ser diferente de suportar, vocês concordam? Muitas vezes, aparentemente, estamos só suportando, mas no sentido de que não respeitamos, mas estamos nos segurando, suportando por certas conveniências. Então, nós precisamos tomar muito cuidado de pensar que tolerar é simplesmente não tomar atitudes, ações para coibir certas coisas. Nós precisamos saber como está o nosso íntimo, porque quando aceitamos as diferenças, não significa que concordamos. Aí é outra discussão. Mas aqui no caso, quando eu aceito que o outro pode ser, fazer e pensar diferente de mim, eu não tenho conflitos com aquilo. Agora, quando eu simplesmente suporto, eu talvez não tome ações, mas eu penso e sinto contrariamente. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter entre aceitar e suportar, porque aquele que suporta, enquanto ele está contido, ele não toma ações, mas basta uma brecha, a que a situação mude, que ele pode sim tomar proporções, ações que vão ser maléficas para ele e para o outro. Então, agora já lendo, Joana, a primeira parte, o primeiro parágrafo, em termos de psicologia profunda, a questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. Então vamos lá abrir o texto da mentora. A primeira coisa aqui que eu destaquei, que está com essa caixinha aí mais escura, azulzinha, é porque é um conceito.
Psicologia profunda é um conceito. O que é psicologia profunda? Daí nós temos que retomar lá no início do nosso estudo. Lá na introdução que fizemos desse livro, nós vamos ver que esse termo foi um termo cunhado por Jung em 1951, ou seja, meados do século passado, e ele vai ser derivado da psicologia médica, que existia a psicologia médica, né? Mais parecido quase com a própria psiquiatria. Mas com Freud, a psicanálise de Freud, isso mudou. Porque aí se pensou, e foi isso que Jung quis trazer, que era uma psicologia da alma mais profunda, que não só a química do corpo. Então, inspirado na psicologia médica, Jung cunha esse termo para denominar esse ramo da ciência psicológica que vai estar relacionado com o fenômeno do inconsciente, por isso profunda. Freud falava que o inconsciente era o porão da nossa casa mental. Então então quando eu penso nessa psicologia profunda, então eu estou falando o quê? Da psicanálise, da psicologia analítica, da psicanálise de Freud, da psicologia analítica de Jung, da psicossíntese, né, de Saggioli, que a gente já viu para trás. Então é dessa psicologia que nós estamos falando. Então, quando nós pensamos nessa psicologia que trabalha no inconsciente, ou seja, o que tem no inconsciente que vai gerar essas questões do julgamento. Então, a questão do julgamento, o que é julgar? Julgar é identificar o erro alheio, fazer prós e contras e aí tomar uma opinião ou uma ação e condenar, muitas vezes. Então, essa questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade. O que é isso? Então, nós vamos lembrar, eu sei que todo mundo sabe o significado de desumanidade, mas eu quis destacar aqui que desumanidade é a ausência de humanidade. Então, o que a gente entende por humanidade? A humanidade que se enxerga de mesmo nível, o sentimento humano que nos agrega, ou seja, seria uma fraternidade, tá? Então, quando ela quer dizer aqui um cometimento de desumanidade, quer dizer uma atitude antifraterna. É entender que o outro é diferente de mim, que de alguma forma o meu julgamento é porque eu me considero melhor ou superior a ele. Então, quando eu faço julgamento, não é um ato fraterno, não é um ato humano em relação àquele que erra. E nos próximos parágrafos, ela vai buscar convencer a gente do porquê que eu não preciso aprofundar o julgamento, que aquele que erra, se é que houve o erro, porque quando nós julgamos, né, naquela história da verdade, existe a minha verdade, a verdade do outro e o que de fato aconteceu. Então, quando a gente julga, a gente não tem todos os parâmetros para fazer o julgamento. E então o outro, então se é que houve aquele erro, ele vai responder pela lei de ação e reação por aquele erro, independentemente do nosso julgamento. Ou seja, o nosso julgamento não é necessário para que as coisas se encaminhem. A lei divina, ela dá conta de lidar com essas coisas, independentemente das possíveis vinganças ou julgamentos que possamos fazer. Pronto. Estamos aqui. Algum comentário? Né? Só lembrando, a gente definiu o que é tolerância e a gente precisa lembrar que pode dar várias interpretações. E no caso a mentora aqui, na leitura da mentora, ela dizendo que é um ato cruel a gente julgar, né? Vocês acham isso? André. Pois não. Agora foi até importante você ter falado, né? Porque quando eu li esse primeiro parágrafo, eu aliei o julgamento das faltas alheias
como sendo algo que Joana de Ângeles abordava no que dizia respeito à mensagem de Jesus, né? Não julgar. E ele nunca julgou. E agora foi interessante que você falou que isso em termos da psicologia profunda, né? Tá ligado à psicologia e não em princípios, vamos dizer assim, evangélicos. Né? Eu achei interessante, foi isso. Aham. Você sabe que a Joana, ela tem a capacidade de me surpreender, né? Ela vai chegar nisso que o senhor falou, ela vai chegar na questão evangélica. Mas olha como Jesus, porque ela, o que ela quer apresentar pra gente? Jesus como um terapeuta, lembra que ela fala isso lá na introdução? Então o que ela tá querendo fazer? Ela tá querendo trazer a psicologia para no final ela dizer que Jesus estava propondo a tolerância como uma terapia. Então é isso que ela vai querer fazer, né? Por isso que ela destaca em termos de psicologia, então não tem nada a ver com religião agora, né? Nesse momento. Perfeito. Mas tem a ver, né? Mas vai ter tudo a ver. Você falou em alguma coisa em termos da psicologia profunda, você falou a palavra alma, né? Uhum. E depois você, quase numa mesma colocação, você falou no inconsciente. Não há diferenças básicas entre as duas coisas, o inconsciente e a alma? Há diferenças enormes, né? É porque é o seguinte, né? Quando eu falei alma, eu tô querendo me remeter ao termo que a psicologia adota, que é a psique. Vocês lembram que a gente discutiu isso, né? Que para a psicologia, aquilo que dentro do âmbito religioso nós chamamos de alma, a psicologia chama de psique, né? E a psique é o quê? A psique é a mente, vamos dizer assim, né? Dentro da psicologia, a mente, o funcionamento da mente. E não do cérebro, hein, gente? Que aí tem diferença também, mas da mente. Como é que é essa mente, essa consciência? Enfim, e aí a mente ela é dividida em partes, certo? Concorda? Eu tenho a mente, o consciente e o inconsciente, igual o iceberg. Então, o que acontece aqui, seu Márcio? Por que eu falei? Ela tem diferença. Então, a psique, ela tem a ver com a mente e é uma junção. É a casa inteira, vamos dizer, porque se o inconsciente é o porão, né? E o resto da casa é a casa inteira. A mente, a psique, que seria a alma. Como é que isso se liga com religião? Nós entendemos, aí agora eu vou abrir um parênteses de Joana de Ângeles, tá? É outro campo. Mas se a gente pensar que o espírito, agora é espírito, são coisas diferentes, porque alma é o espírito encarnado em relação com o corpo, né? Agora o espírito, que é o ser inteligente, que é o que a gente chama de corpo mental, que é guiado pelo espírito, então o que acontece? O espírito tem a sua vontade, a sede da vontade. Então ele vai passando por vários corpos, inclusive o mental, que é esse que a gente chama de psique, de mente. O espírito é o senhor da vontade, a mente ela pensa de acordo com a vontade do espírito e esse pensar tem a ver da relação do consciente com o inconsciente. No caso aqui do julgamento, a maioria das vezes o julgamento está no inconsciente. Depois eu vou mostrar para vocês uma imagem que vai ficar bacana. Porque às vezes a gente julga e conscientemente a gente fala, não, eu estou julgando que isso aqui que fulano fez é errado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Pensa em Hitler. Como pensou? Segunda Guerra Mundial. Tudo aquilo que ele fez. 6 milhões de judeus desencarnaram, né? Não é isso? E aí que a gente pensa? A gente pensa assim, nossa, Hitler tá num bom lugar, né? Ele fez tanta coisa boa. É assim que a gente pensa? Que Jesus o abençoe. Não é, gente. Por quê? Porque ainda não somos igual a Jesus. O dia que a gente for igual a Jesus, a gente vai pensar assim. Hitler tem o seu tempo. A gente pode não odiar, mas a gente já faz um julgamento assim, ó. A gente pensa assim, nossa, mas ele matou, ele fez, a Segunda Guerra foi por conta dele. Sabe, a gente começa a pensar
Tudo que aconteceu, isso é o quê? Julgamento, concordo? Que a gente está colocando, as coisas está julgando. Quem está julgando é o nosso consciente, parece que é, mas na verdade, quem está trazendo. A gente estava lá? A gente sabe por que ele fez? A gente. Eu ia confessar uma coisa. Eu preciso descobrir por quê, não sei ainda. Mas quando eu vejo homens de cabelo comprido, eu ainda tenho uma certa intolerância. Intolerância não que eu vou fazer algo contra ele, mas sabe quando passa assim, você pensa assim, né? Vem o pensamento. E aí eu fico pensando hoje, né? Então quando vem esse pensamento, eu fico assim, o que será que tem lá no meu inconsciente que eu preciso trabalhar? Esses estereótipos de que homem tem que ter cabelo curto, sabe? Mas por quê? Porque aquela emoção vem e aí você não consegue lidar com aquilo. Então você tem que o quê? Refletir para você poder trabalhar aqui, né? Então o que eu tô dizendo é isso. Então isso está no meu inconsciente. Muitas vezes eu não tenho parâmetros para conseguir ir lá e trabalhar. Mas o que eu posso trabalhar no consciente? Eu posso fazer isso, refletir. Não faz sentido esse seu julgamento. A pessoa é o que é, independentemente do cabelo, se ela tem cabelo curto ou cabelo comprido, entende? Ok, é isso. Confessei, gente. André, achei interessante esse comentário seu, porque, voltando àquela frase, né? Conhecer a própria escuridão, o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Aí eu estava lembrando que uma vez, o ensinamento que eu ouvi desde a infância é que a gente não deve julgar, até foi de um irmão espiritual, no grupo que eu participava. A gente não deve julgar porque a gente já foi de tudo um pouco, né, nas encarnações que a gente vem passando. Então, aquilo que a gente julga hoje, certamente, a gente fez algo semelhante. Então, aquilo que eu tenho dificuldade hoje me provoca, talvez ali, ou melhor, já tive dificuldade algum dia, me provoca essa questão de julgamento. Então, se eu condeno a mentira, certamente fui mentiroso antes, né? Em algum momento ali foi algo que me prejudicou muito. E quando você colocou aquela frase inicial, eu pensei, né, talvez só com amor a gente consiga olhar com olhos diferentes, com tolerância, sem julgamento. E ali fala para a gente conhecer a própria escuridão. Então, eu conheço a minha própria escuridão, e não basta apenas conhecer o meu ponto de vista, a gente tem que saber lidar com ela também. Então, com esse amor próprio de perceber que eu sou falho, que eu posso mentir por fraqueza, mas que eu posso corrigir isso também, talvez isso me estimule a ser mais tolerante com os outros, porque ele está fazendo isso porque não sabe ainda. Então, o mesmo amor que eu trago para mim é o amor que eu vou olhar o outro também, não vou fazer julgamento. Então, sem ter dois pesos e duas medidas. Exatamente. Porque eu estou projetando aquele julgamento, talvez seja projetando aquele julgamento meu no outro. Então, eu acho que eu penso dessa forma, com relação a gente conseguir ter mais tolerância com os outros. Se a gente não conseguir exercitar com a gente, naquilo que a gente conhece, naquilo que a gente tenta encobrir, fica muito mais difícil com os outros, porque até vi uma frase hoje, uma imagem, né? Tinha lá, por que devemos ser gentil com as outras pessoas? Aí mostra assim, a vida da pessoa, há um espaço assim, o que você sabe da história dela, uma parte, né? Então, como é que a gente vai julgar sem saber o todo? Sem saber o todo, exatamente. E aí me faz pensar dessa forma. Você estava falando, Eduardo, eu estava me lembrando da negação de Pedro, olhando para o Evangelho. Porque Pedro, quando Jesus disse que ele seria entregue, que ele ficaria sozinho, Pedro fala para Jesus assim: jamais te abandonarei, mestre. Ou seja, quando ele fala isso, ele já estava julgando aqueles que abandonaram, porque Pedro fazia isso muitas vezes. E aí Jesus diz assim, que ele em verdade dizia que antes de tudo se consumar, Pedro negaria por 3 vezes. Ele falou, jamais, jamais. Mas assim, ele não estava mentindo. Dentro ali da concepção dele, ele amava demais Jesus para fazer isso. E o que aconteceu? De fato, as circunstâncias o levaram a mentir. A negar Jesus.
Então aquilo foi uma lição de tolerância para o Pedro para o resto da vida dele, para ele entender que os outros, por exemplo, o próprio Judas, Jesus não julgou de maneira nenhuma a atitude de Judas. Então essa experiência de negação que Pedro teve ajudou ele até a olhar com olhos mais caridosos a atitude de Judas. Por quê? Porque numa situação de pressão, de conflito, nós sim podemos fazer muitas coisas que nós conscientemente diríamos que não faríamos. Né? Pensa assim, na gente mesmo, isso é para reflexão, a gente numa situação de guerra, numa situação de você ter que... Eu quando era pequena, bem pequena mesmo, eu tinha um pensamento, porque eu nasci em São Paulo e fiquei lá até minha adolescência, né? Então a gente convivia e era num bairro pobre. Então, assim, vira e mexe, a gente acompanhava, assim, via assaltos, via perseguição de polícia, atrás de ladrão, essas coisas, fazia parte, sabe, da nossa rotina. E eu tinha uma estratégia, e eu ficava pensando assim, porque eu já era mórmon, né, e eu sabia que matar era pecado. Então eu ficava pensando assim, então olha só o condicionamento, então matar é pecado, então eu não posso matar. Aí eu tinha um dilema, eu falava assim, e se um bandido tiver com uma arma e for matar minha mãe, meus irmãos, meu pai, e eu tiver uma arma na mão, o que eu vou fazer? Então eu ficava projetando, eu ficava imaginando mesmo a cena, sabe? E aí sabe qual foi o jeito que eu escolhi, que eu pensava, né? Que eu ia atirar na perna dele. Então, era uma maneira que a minha consciência tinha para trabalhar com aquilo, porque eu não podia ferir os meus valores, que era não matarás. Mas como que eu ia conviver com a culpa de que eu podia salvar, né, as pessoas que eu amava e não podia? Então, vocês já pararam para pensar nisso? Será que numa situação em que você tenha que escolher entre um bandido e alguém que você ama, como que ficam os seus valores? Entende onde que eu estou querendo dizer que muito está no nosso inconsciente? Como julgar nesse ponto de vista, né? Podemos ler mais um pouquinho? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos lá. Tá devagar meu computador, tá demorando. Então, a gente já conversou, mas ainda esse slide não é a leitura. É que eu esqueci de passar. Ainda é um comentário, mas foi bom que a gente já comentou. Então, dentro daquilo que o Eduardo falou, né, Eduardo, sobre você tá julgando a vida de uma pessoa, mas você conhece só uma pequena parte, tem essa frase aqui que diz assim, ó: quando alguém julgar o seu caminho, empreste a ele os seus sapatos. Vocês já experimentaram andar com um sapato apertado? É a pior coisa que tem, né? Então, nós temos essa tendência para classificar e colocar as pessoas em categorias. Ah, essa pessoa é imatura, aquela é preguiçosa, a outra é volúvel, a outra é irresponsável, é negativa, é insegura. Então, quando nós fazemos essa classificação de pessoas, nós estamos esquecendo de calçar os sapatos do outro. Porque calçar o sapato do outro é saber como eles se sentem. Então, aquela pessoa que eu julgo preguiçosa, por que será que ela tem? O que levou ela a ter aquela atitude que eu julgo de preguiça? O que levou? O que ela sente? Como ela reage? Como ela sofre? E como elas se relacionam com o mundo? Então isso tem nome, isso chama empatia. Empatia é quando eu me coloco no lugar do outro. Então quando nós fazemos julgamentos, muitas vezes nossos julgamentos são arbitrários porque nós não nos colocamos no lugar do outro. Ou seja, no sapato do outro. Acho que resumiu bem, né, o que a gente discutiu. Agora, continuando a nossa leitura. Joana vai dizer que o problema do pecado
pertence a quem o pratica. Então, lembra que eu falei para vocês que ela estava falando na outra? A questão do julgamento é uma desumanidade, é uma crueldade. E que a lei de ação e reação vai funcionar independentemente se a gente julgar. Ou seja, nós não somos os julgadores, concordam? Então, aqui ela vai procurar, nessa parte, nos convencer dessa questão da culpa, dessa questão do erro, que a lei divina funciona automaticamente, que não precisa do nosso julgamento de forma nenhuma. Então, o problema do pecado pertence a quem o pratica, que se encontra a partir daí em curso em doloroso processo de autoflagelação. Não se engane, gente. Todo erro, todo desvio da lei, todo desvio da harmonia da lei única do universo vai gerar compensações. Então, o porquê? Porque Deus, ele é a natureza, as leis divinas, que são as próprias leis da natureza, trabalha num processo educativo. Então, aquele que erra, que se desvia, ele passa por um processo de sofrimento, que ela está chamando aqui de doloroso processo de autoflagelação. Ele mesmo vai ser o seu carrasco, não precisa que nós sejamos. Buscando, mesmo que inconscientemente, libertar-se da falta que lhe pesa como culpa na economia da consciência. Aqui, gente, eu destaquei pecado, porque pecado é uma palavra que usamos e ela tem a sua origem na própria religião, então eu acho que vale a pena a gente pensar em pecado como um conceito. Então, pecado, das tradições da língua hebraica e da língua do latim, da qual a nossa Bíblia é a tradução, a palavra pecado, ela tem na sua etimologia, na sua origem, o significado de erro. Então, pecar é errar, é um desvio de conduta. É utilizado, como a gente sabe, no contexto religioso, para descrever desobediência à vontade de Deus. É assim que as religiões chamam o pecado. Tanto que eu coloquei aqui a imagem de Adão e Eva no paraíso, e que eles têm a tentação da serpente para que eles possam comer o fruto do bem e do mal, e daí eles são expulsos do paraíso. Essa imagem, ela representa o quê? Ela representa que uma falta, uma desobediência vai gerar uma reação automática de sofrimento, porque com a expulsão, essa é a história, gente, simbólica, né? Porque com a expulsão do paraíso, o homem passou então, antes ele vivia num jardim, ele tinha sua alimentação. A partir da expulsão, vai haver dor e sofrimento, ele vai ter que desenvolver, trabalhar para poder comer, enfim. Então, eu fico pensando, se pecado, dentro desse ponto de vista, é desvio de conduta, eu vou fazer uma provocação, depois eu vejo o que vocês acham. Muitas vezes eu fico me colocando na situação de Adão e Eva. Vamos supor que eles existiram, né, nessa história simbólica. Se eu tivesse tudo ao meu dispor e uma árvore posta no meio do jardim em que Deus fala para não comer, o que criança faz quando você fala para ela não fazer, gente? Fala sério. Se você falar para não fazer, olha, você pode pegar tudo, menos isso aqui. É aquilo ali que ela vai querer pegar. Então eu faço que eu comeria a maçã. Bom, na Bíblia não fala que é a maçã, tá? A gente é que ficou... Comeria o fruto. Então o fruto do bem e do mal aqui significa a maturidade da raça humana, quando ela ganhou a consciência, saiu do reino instintivo animal e ganha a consciência e passa a ser responsável pelos seus, pode escolher e é responsável pelas suas escolhas. Então, dentro dessa situação, o errar, ou seja, o pecado, ele faz parte da trajetória humana. Não há aquele que tenha passado incólume sem nenhum desvio da lei. Nós desviamos, então como é que acontece o processo? Nós desviamos, ou seja, nós pecamos
nós desviamos da harmonia, né, da lei, temos a consequência desse desvio, mais rápido ou mais demorado, dependendo da pessoa, do nosso grau de rebeldia. Essas consequências, em geral, vão nos trazer um sofrimento, um desconforto, e o fato de estarmos desconfortáveis naquela posição vai fazer com que a gente retorne à harmonia. Dali um pouco nós vamos desarmonizar em outra coisa, aprendi isso. Aí você desarmoniza em outra coisa, vai ter uma reação e assim caminha a humanidade. Então, o que é culpa, né? Então, ele vai nesse processo de autoflagelação, de sofrimento, buscando libertar-se da falta. Então, essa falta vai dar aquilo que a gente chama de culpa. Eu fui buscar o que é culpa dentro da psicologia. Dentro da psicologia, a culpa é aquilo que carece, a falta na vida do ser humano. Então, quando eu desvio da conexão com Deus, quando eu desvio o pingo do J da lei de Deus, o que acontece? Eu sinto falta da conexão com o Pai. Então, isso me gera culpa. Culpa é sinônimo de carência, de falta. Deixa eu ver se tem explicação aqui antes de eu ir para vocês. Não, é a próxima leitura. É isso aí. Algum comentário, alguma dúvida? Vocês já tinham enxergado culpa como carência, gente? Né? Eu achei interessante isso, assim, uma coisa que eu não tinha pensado. Que a gente pensa em culpa, assim, carregar aquele peso. Não, o processo de culpa é carência de algo. Ok, gente? Então, tá, vamos ler? Então, já que não temos comentários. André, Oi? É interessante porque, assim, o processo de culpa é carência de algo. Então, a gente pode perceber que ela também está sinalizando alguma coisa pra gente, né? Assim como a dor sinaliza algumas coisas que a gente precisa melhorar, a culpa também sinaliza que a gente precisa preencher, né, em algum aspecto ali. É interessante essa definição. Está em falta. A dor na consciência é como febre, né? Sabe quando a gente tem febre? Diz, se tem febre, alguma coisa está acontecendo. Então você tem que procurar saber o que está acontecendo. André. Oi? Num daqueles livros do Divaldo e Joana, Florações Evangélicas, um capítulo que fala de tolerância e fraternidade, há um parágrafo que Joana diz que a punição mais severa, portanto, para o transviado é o despertar da consciência dele, seja hoje ou amanhã, né? É onde você poderia complementar nesse trecho que ele fala sobre a autoflagelação, né? Buscando mesmo que conheça inconscientemente, né? De qualquer maneira, esse conhecimento dele ter incorrido em erro, a consciência vai ser insuficiente para julgá-lo. Não nos cabe julgar, né? Mesmo porque, em outro livro, que ela fala que a tolerância para com os outros e severidade para consigo mesmo, né? Nós devemos ser mais severos conosco do que nos preocuparmos com a retidão do outro. Isso mesmo. Precisa dar ao outro o tempo dele, né? Porque às vezes a gente julga o outro sem nem conhecer todos os motivos e de nem respeitar o tempo dele. É igual naquela parábola lá do joio no meio do trigo. Quando é semeado a erva daninha no meio do trigo, que vai alimentar, os servos, que seriam
Aqueles que seguem a Jesus, eles querem que o dono da terra era Jesus, ele diz isso, né? Então eles querem arrancar, ir lá e arrancar a erva daninha. Só que quando eles estão muito pequenos, a erva daninha e o trigo, eles são muito parecidos. Então, muito sabiamente, o que o dono da terra fala? Não, não arranca não, deixa que cresçam juntos. E do tempo da ceifa, ou seja, lá no final, o joio vai ficar mais alto, mais magro, ele vai se destacar. Aí chamem os ceifeiros e digam, colham primeiro o joio, coloquem em fardos, agora esqueci o nome, mas em montes e botem para queimar. Então, quando Jesus diz isso, e ele fala que os ceifadores são os anjos, são os espíritos puros, que foi o que ele falou lá para a mulher, né? Quando falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, todo mundo saiu, não podia julgar porque tinha pecado. E Jesus, que era o único que poderia, falou, eu também não te julgo. Então, o que ele está dizendo? Nós, como servos, se é que a gente, porque eu falo assim, eu não sei se eu sou serva ainda, porque a gente tem a fase joio, que é quando a gente, né, joga pedra, vai contra. Aí a gente tem a fase trigo, quando a gente já é alimento para o outro, já está procurando se melhorar, já está trazendo algo para a terra. E depois disso a gente tem a fase servo. Mas mesmo quando a gente chega de fase servo, tipo Paulo de Tarso, São Francisco de Assis, sabe? Fase servo. Mesmo se a gente for servo, Jesus diz que o servo não tem discernimento para julgar. Ele não sabe separar joio do trigo. Ou seja, o que ele está dizendo para nós? Nós não sabemos diferenciar o certo do errado. Portanto, quem julga? Os anjos na ceifa, né? O negócio tá brincando comigo, gente. Mas eu consigo. Aqui. Então, lê mais um pedacinho. A culpa é sombra perturbadora na personalidade. Então, vamos lembrar da cadeia lá. O pecado, o erro, gera culpa. E a culpa é sombra. E é uma sombra que nos perturba a personalidade. Ela é responsável por enfermidades soezes. Soezes significa vulgares, enfermidades comuns, causadoras de desgraças de vária ordem. Então aqui o conceito é sombra. Sombra a gente já viu lá no início, mas eu vou recordar. Sombra é o lado escuro da personalidade, é o nosso porão. Lá que a gente não quer saber muito, né? Joga para lá. São os impulsos automáticos e inconscientes, as experiências negadas e todo o potencial criativo que ainda nós reprimimos ou que nós tememos conhecer. O problema da sombra não é a existência dela, o problema da sombra é quando nós não reconhecemos a sombra, quando achamos que somos iluminados, mas de fato temos uma sombra enorme. Neste caso, quando o indivíduo não reconhece a sua sombra, o que ele faz? Ele projeta psicologicamente essa sombra no outro, justamente para chamar a atenção, para poder trabalhar aquilo nele. Então, a projeção vai ser o resultado dessa culpa que se transformou em sombra. Eu tenho um exemplo para vocês. A questão da homofobia. A homofobia, que é a atitude, né, de hostilidade, que a gente já sabe, preconceito, desprezo, aversão, um medo beirando ao irracional para com homossexuais, bissexuais, em alguns casos até com os transgêneros. Então, a homofobia, e isso eu tirei, gente, de um trabalho científico, eu só não coloquei a referência aqui, que eu fiz um resuminho, mas lá ela cita como é que fala, as bases, as experiências que ela usou. Não trouxe as experiências, não, só trouxe o resultado. Então, como a psicologia profunda
ela vai, a psicologia principalmente a analítica, vai entender a homofobia. Ela gera conflitos sempre, tanto externo quanto interno, porque a gente vê o resultado da homofobia, assassinatos, enfim, violências diversas, verbais, físicas. Então, para Jung, a sombra é o centro do inconsciente pessoal. Então, o material que foi reprimido da consciência, a sombra, então, inclui aquelas tendências, desejos, memórias e experiências que são rejeitadas pelo indivíduo como contrárias aos padrões e ideais sociais. Eu vou dar um exemplo para a gente entender isso. Nesse exemplo da homofobia, eu vou me basear num caso que eu acompanhei, mas claro, não vou falar nome nem o que, mas o caso eu acho que nos ajuda a refletir. A situação de um pai que estava sofrendo muito, tendo problemas inclusive cardíacos, assim, a família muito preocupada, porque ele não estava aceitando que a filha tinha dito à família, tinha assumido um relacionamento homossexual. E ele enfrentou aquilo com uma, como é que eu posso dizer para vocês? Não foi só uma não aceitação, foi uma coisa muito intensa, uma emoção muito intensa. E ele estava realmente tendo problemas seríssimos, a família estava preocupada, eles pedem ajuda espiritual, enfim. E aí o que nos interessa aqui para a gente entender é o que foi trazido na consciência. Ele havia algumas encarnações ele mesmo sido homossexual. E o que acontece? Ele passou por experiências terríveis na família por essa situação da homossexualidade. Então, o que estava no inconsciente dele? No inconsciente dele estava homossexualidade igual a sofrimento. Então, como você não consegue lidar com aquilo, o que você faz? Você manda pro inconsciente, só que o inconsciente dele negava a aceitação de uma situação de homossexualidade na própria família dele. Então essa reação extrema dele foi justamente porque dentro dele ele tinha esses conflitos. É isso. Eu usei um exemplo, gente. A gente podia falar de muitas coisas, né? Eu usei a homofobia porque é um tema recorrente e para a gente entender. Então, por exemplo, no experimento lá do artigo que eu falei para vocês, tem experimentos assim, como é que chama? Quantitativos. E aí a conclusão que você chega é que todo homofóbico no sentido daquele que exagera, né? Ele tem tendências homossexuais, mas ele reprime isso nele, entende? Então, como ele reprime, ele precisa atacar no outro. Então, isso é o que a gente chama de projeção. Então, como é que ele pode atacar aquilo que ele não aceita nele? Atacando o outro. Então aí nós temos essas situações, isso serve para o que a gente está vivendo aí. Vamos pensar no preconceito racial. A gente está vendo aí as manifestações e tudo. É o quê? O que é isso? Ora eu encarno branco, ora eu encarno negro, ora eu encarno na classe dominadora, ora na classe repressora. E esse negócio vai virando uma bola de neve, vocês concordam? Né? E aí a gente tem a nossa sociedade assim. Por quê? Porque a gente não exercita a tolerância, porque exercitar a tolerância é refletir sobre que emoção eu estou sentindo em relação àquela situação e como eu posso trabalhar isso em mim. André, bacana esse exemplo e acho que é mais uma prova de que o outro esse convívio que a gente tem é em nosso auxílio, no nosso próprio desenvolvimento, porque pensando assim, eu acho muito mais fácil eu ver aquilo que eu preciso melhorar em mim a partir daquilo que eu julgo nos outros. É mais fácil enxergar a minha sombra a partir da minha relação com o outro, né?
Então, acho que vai ficar para casa para mim essa questão da culpa, né? No dia que eu me sinto culpado, né? Qual que é o sinal que a culpa está me trazendo? O que eu posso ver nesse sentido? E acho que mais fácil ainda, o que eu tenho julgado, né? Porque a gente faz julgamento de tudo. Até mesmo sem perceber ali, a gente está avaliando, julgando, igual você deu os exemplos aí. Então, acho que é uma ótima forma da gente perceber o que tem mais necessidade da gente olhar com atenção, né? Quais as sombras que a gente tá renegando, né? Para poder desenvolvendo aos poucos. Perfeito, Eduardo, é isso aí mesmo. Então, o que acontece? Nós não vamos enxergar a sombra, justamente porque ela está na sombra. Não tem jeito. Então, se eu falar assim, quais são as minhas sombras? Não vai conseguir ver. Porque ela está na sombra porque é uma estratégia de defesa mesmo. E aí, o que acontece? Qual é a estratégia da natureza, da evolução para levar luz para a nossa sombra? Porque nós não conseguimos iluminar. Então, precisa vir uma luz externa. A tarefa, que o Eduardo já matou, a tarefa eu já falei a minha. Agora, vocês não vão falar, não. Só pensar. Vocês vão pensar de vocês, sabe? Usa essa semana aí, se vocês têm por que eu tenho esse sentimento em relação a essa pessoa, em relação a essa situação. Porque quando tem uma emoção envolvida, você pode ter certeza que é uma projeção. E aí você precisa tentar trabalhar aquilo em você para que você possa se autoconhecer. Eu vou ler, gente, mais um pouquinho, só para completar essa parte, antes da gente encerrar, tá bom? Pode ser? Só tem um finalzinho ali para a gente completar. Então, Joana vai dizer... Deixa eu só voltar aqui para a gente entender o que é. Ó. Ela disse que a culpa é sombra, né? E aí que ela vai continuar. A sombra, a culpa, ela tá esculpida, ou seja, ela tá fixada, ela tá gravada nos painéis profundos da individualidade. Onde ela tá, gente? No nosso inconsciente. A culpa tá lá, não precisa de nenhum julgador. A nossa consciência que vai nos julgar. Então ela programa a culpa, vai fazer uma programação automática, por automatismo, os processos reparadores para si mesmo. Ou seja, o processo é automático. Aí eu gosto dessa imagem aqui da flechinha, né? Ação e reação. A flecha volta para você. Então, tudo aquilo que nós erramos, ele fica registrado. Não tem como escapar da lei humana. Não tem como escapar da lei divina. E aí o Kardec vai nos dizer lá em Céu e Inferno que existe um ciclo. O Márcio tinha falado, e é bom que isso aqui vai reforçar aquilo que ele falou, né? De uma frase da Joana que começa a situação da culpa a partir do momento que você toma consciência dos erros. Porque enquanto você está errando e não tem consciência, não há nada para ser feito. Então, lá em Céu e Inferno, a codificação nos ensina que, a partir de um erro, o primeiro passo é o arrependimento. Então, eu vou ter primeiro o arrependimento, aí o segundo passo, a expiação, para enfim fazer a reparação. Então, não basta, a gente aprendeu, mas não é verdade, que tem que arrepender. Arrepender é o primeiro passo, não basta só arrepender. Arrependeu e está salvo, não é verdade. Então, tem o arrependimento, depois do arrependimento, eu preciso expiar para que eu não volte a cometer os mesmos erros, então eu vou passar por um processo de sofrimento que pode ser mais curto ou mais demorado, dependendo da minha rebeldia. E o que você fez, você precisa reparar. Se você desviou da lei de amor, você precisa consertar. Aí sim você está quite com a lei divina. Olha que interessante. Não basta sofrer, então você tem que arrepender,
Não basta sofrer, você tem que consertar. É isso que a doutrina espírita nos ensina. Então aqui, isso aqui eu não vou falar para vocês hoje. Eu só quero que vocês olhem aqui, eu resumi, ó. Então é o erro, nesse ciclo do erro. O erro que vai gerar a culpa, que vai projetar uma sombra no nosso inconsciente, que nós vamos negar, que vai exigir o quê? O processo de arrependimento, expiação e finalmente reparação. Na reparação você fecha o ciclo e aí você entende que aquele aprendizado, aquela lição, ela de fato está aprendida. É isso, acho que não vai dar para terminar e não vou voltar, vou parar por aqui. Era só para concluir. É isso, gente. Então, tudo isso, fechando, né? Foi para Joana nos dizer esse ciclo do erro. É para ela nos dizer que se alguém errou, porque por enquanto ela não está nem colocando nós no erro, já já ela vai colocar. Mas quando temos a pretensão de fazer um julgamento, se alguém errou, não cabe a nós fazer o julgamento, que é automático o processo de erro, culpa, sombra, expiação e reparação. A lei divina dá conta disso, através da consciência, porque onde está escrito a lei de Deus, vocês lembram? O livro dos Espíritos, na consciência. Momentos finais para reflexões. Eu não sei para vocês, mas esse tema para mim foi muito engrandecedor, sabe, gente? Mexeu comigo. Eu tava falando, a pessoa mexeu mesmo. Porque tolerância é uma coisa que nós precisamos mesmo trabalhar em tudo, né? Ok. Fim, ninguém, nem Márcio, nem Eduardo. Não vou nem perguntar para Eliana, para Márcia, para Carla, para o Ronaldo, porque eles não falam mesmo, né? Andréia. Oi, Márcio. Pensei que era o Márcio. Fala, Eduardo. A proposta semana passada era refletir sobre tolerância, né? Quão tolerantes nós somos. E eu fiquei envergonhado, né? Por ver que, sim, depois que eu falei, depois que eu reagi, que eu raciocinei. Mas interessante porque acho que agora essa discussão de hoje traz talvez um passo a passo para a gente reduzir um pouco as nossas intolerâncias, né? Que é igual quando você falou sobre a gente ser agressivo. E eu não me considero agressivo, mas com a definição de Joana falando sobre a forma que a gente reage, né? Até no tom da voz, é uma forma de agressividade também. Então, agora fica mais fácil. Me aproveitou esse capítulo para mim, para poder essa parte, né, para eu ver como que eu posso evitar aquilo que eu não quero fazer. E como teve o exemplo também, né, Andréia? Que se alguém pensou alguma coisa, que calce nossos sapatos, né? Uhum. Porque a gente se põe no lugar da pessoa, ela, né, antes de julgar. A gente não sabe o que está se passando com ela, né? Muitas vezes a gente fala, nossa, ela nem cumprimentou a gente, nem deu um bom dia. Mas a gente não sabe o que está na pele dela, o que ela está sentindo, o que ela está passando, né? A gente não... Então, é não julgar e tentar calçar o sapato, né? Exatamente. Como falou lá no exemplo. É bem, bem legal. Isso daí já era para a gente ter aprendido, né? Não é nem nessa lição. Eliana, não. Eu acho que vamos ser também tolerantes conosco mesmo. Assim, eu sei que a gente tem que ter mais, como diz a citação lá que o Márcio falou, né? A gente tem que ser rigoroso com a gente, tolerante com os outros. Mas tem hora que a gente não dá conta, sabe? Então, assim, vamos aprendendo. Vamos aprendendo. Nós somos falhos ainda, né? Temos erros ainda. Mas estamos melhorando, né? Isso que é importante, buscar a melhora sempre. Obrigada, André. Eu que agradeço. Alguém gostaria de fazer a oração final? Não, Eduardo, você que fala. Não? Sim?
Olha lá, você foi convocado, Eduardo. Tá bom, vou fazer então. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, Jesus Cristo, agradecer por essa oportunidade, por esse encontro tão esperado, tão proveitoso, e pedir o auxílio da espiritualidade amiga, que possa nos ensinar a olharmos para dentro, sem julgamentos, mas exercitando o amor para com nós mesmos, para descobrirmos o melhor caminho para nos curar e também ser instrumento da cura dos nossos semelhantes. Pedir que sejamos intuídos, que com o nosso exemplo, com os nossos pensamentos e sentimentos, possamos fazer a diferença no nosso mundo particular e também para toda a Terra, com o nosso progresso e com a nossa evolução. Que assim seja. Graças a Deus. Sim seja, graças a Deus. Agradeço a presença e a participação de todos vocês. Tenham uma ótima semana. Não esqueçam de fazer a tarefinha. O que me causa sentimentos e por quê? Né? Tá bom? Beijos para vocês. Até mais. Tchau, beijo. Tchau.